Setembro Amarelo é o mês de alerta para os cuidados com a depressão. É importantíssimo falar sobre os sinais de alerta para identificar quem mais precisa de apoio e acolhimento em momentos difíceis. Por isso, hoje, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Isabela, que é coordenadora do CAPS Florescer em Franca. Isabela, bem-vinda. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. E a gente vai falar já sobre um assunto muito importante, porque uma pessoa com sintomas da depressão, ela possui mudanças na rotina e até no próprio comportamento. A gente começa a perceber que começa a mudar essa rotina, esse comportamento, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo. A pessoa em sofrimento mental e com depressão, ela passa a se isolar mais, ela começa a não conseguir fazer as atividades que ela fazia antes, e começa a sentir mais tristeza, mais angústia. E é muito importante a família ficar atenta a esses sinais. Porque é nessa hora que daí a gente consegue ajudar essa pessoa, que muitas vezes ela por si só não consegue perceber que tem algo de errado, acha que aquilo faz parte do dia a dia, é um cansaço, é algo dessa rotina nossa muito corrida, e na verdade não é algo que pode se tornar mais grave. Isso, é muito importante a gente se atentar a esses sinais para conseguir buscar ajuda a tempo. E é muito importante porque, às vezes, se confunde e vai deixando, e aí essa situação pode se agravar. Então, é muito importante a gente ficar atento a esses sinais, porque ainda existe muito preconceito na questão da busca dessa ajuda, né? É isso que eu te perguntar, tem muitas coisas que são mitos, né, que impedem as pessoas de procurar ajuda, de oferecer ajuda, falar, não, isso não é para mim, isso não está acontecendo comigo, isso é mimimi, ainda mais pessoas que vêm de uma outra geração que não entendiam isso como uma doença, né? Isso mesmo, Tiago. A questão da saúde mental, ainda existe muito preconceito, muito estigma, no sentido de as pessoas acharem que é frescura, falta de Deus. Confunde muito a questão da saúde mental com a questão da religião. E é muito importante a gente olhar para isso, que é um transtorno, é uma doença. Assim como a gente busca ajuda em relação à pressão alta, diabetes, a gente também precisa buscar ajuda em relação ao nosso bem-estar. Né? E todos nós precisamos dessa ajuda, né? Então, é muito importante. Em relação aos mitos, também as pessoas acham assim, mas eu posso conversar com um amigo, mas não é a mesma coisa. A gente precisa de uma ajuda profissional, de uma ajuda técnica, para poder conseguir melhorar. Então, ainda existe muito preconceito nessa área. E a gente tem falado muito hoje da inteligência artificial, né? E pessoas que procuram ajuda, né, nesse sentido, com a inteligência artificial. Isso é perigoso, né? Muito perigoso, porque não é a mesma coisa que uma ajuda técnica, uma ajuda de um acolhimento profissional, de uma escuta ativa. E é muito importante a gente buscar essa ajuda quando a gente está precisando. E às vezes a pessoa não consegue buscar essa ajuda sozinha. Às vezes ela vai precisar que uma outra pessoa acompanhe ela nesse primeiro momento, e aí depois ela vai conseguir ir sozinha. E não deixar isso, igual eu falei, agravar. Porque quando agrava, o quadro vai ficando muito pior e aí vai ficando mais difícil. Então, por isso que é muito importante se atentar aos sinais e olhar da importância de o corpo e a mente estarem em conjunto, né? Nós precisamos estar bem, tanto na mente quanto no corpo. Você imagina, né? E a Isabela fala muito bem por essa questão de você chegar ao ponto até de pessoas que tiram a própria vida, né? Atentam contra a própria vida. E geralmente você fala, a senhora estava bem ontem, estava comigo e de repente hoje aconteceu isso. A pessoa fica assim assustada de saber um negócio desse. Mas tem pessoas que têm esse conflito diariamente e a gente nem imagina às vezes, não é, Isabela? Exatamente. Eu costumo falar que o ser humano é como se fosse um copinho de água. E as nossas emoções é aquela água que vai pingando. Quando a gente não fala sobre as nossas emoções, é como se esse copo fosse transbordar. E a saúde mental é isso mesmo, é aquele copo que transborda. Esse copo que transborda é quando a pessoa tenta o suicídio, quando a pessoa tem algum surto psicótico, né? Fica mais agressiva. Então, para evitar esse tipo de coisa, é onde a gente precisa estar atento para poder oferecer ajuda antes que aconteça a tentativa de suicídio. Agora, uma pergunta importante. Criança também sofre com depressão, com a questão da saúde mental? Porque a gente imagina, não, a criança, ela é feliz por si só, ela é inocente, ela brinca, ou não, ela é mais quietinha, ela é mais tímida, por isso que ela está quietinha o tempo todo, não está interagindo com os amiguinhos. Criança também precisa ter essa atenção e pode ter um acompanhamento também de um profissional, né?
Com certeza, a criança também sofre. Hoje em dia, há um aumento em transtornos, depressão, ansiedade nas crianças e a gente precisa ficar muito atento aos sinais que aquela criança dá. Então, por exemplo, ela fica mais isolada, mais apática, ou então ela fica mais agressiva com os pais, tem problemas na escola com frequência, ela tem dificuldade com os familiares e de fazer amigos. Então, a gente precisa olhar e observar bastante o comportamento da criança, porque são sinais que ela está dando, que ela está precisando de ajuda. E quanto antes a gente conseguir buscar essa ajuda, mais fácil fica de um profissional intervir nesse processo, né? Isso pode refletir numa adolescência, numa juventude, que é uma fase tão fundamental também da vida para você definir, né, o que você vai fazer da vida adulta, né? E hoje em dia, os adolescentes, eles tá tendo muita a questão de automutilação, né? E, além disso, o que acontece? A gente precisa olhar para o adolescente que também está tendo muita depressão. Por quê? Às vezes começa desde a fase lá da infância. E outro ponto importante são os idosos, né? Que a gente, às vezes, não imagina. Geralmente, a gente pede conselhos. Vou falar com a minha avó, vou perguntar para minha mãe, né? Pessoas de idade. Mas pessoas que têm essa idade também, 60, 70 até 80 anos, antigamente não tinha isso. Você falou muito bem, né? Você falava do preconceito, é frescura, isso não, é falta de Deus, né? Se usa muito a questão da religião. Mas pessoas com mais idade também desenvolvem um quadro de depressão e são mais, assim, arredias a buscar ajuda. Com certeza, os idosos se isolam mais e têm mais dificuldade de pedir ajuda também. Assim como eu acho que há uma ponte entre a criança e o idoso. Tanto um quanto o outro tem dificuldade de pedir ajuda e precisa de uma intervenção e de um suporte para poder buscar essa ajuda. Também é importante observar o idoso quando ele fica muito isolado, com falta de vontade de fazer as coisas, fica só deitado, é porque tem algo que não está legal. Olha, já fiz inclusive reportagens no CAPS, né? Muitas cidades têm esse trabalho que é muito bonito, muito bem feito, né? E eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente entender também, quem está em casa, falar um pouco mais como funciona esse trabalho do CAPS, né? Aqui em Franca nós temos também, e você na sua cidade com certeza também tem esse trabalho que é fundamental, um trabalho que é gratuito, inclusive aberto para a população, não só para a questão da saúde mental, mas nós temos outros tipos de serviços também. Isso. O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial, que é um serviço que é da Prefeitura Municipal de Franca, administrado pela Fundação Allan Kardec. E o objetivo principal do CAPS são as atividades terapêuticas. Então, hoje a gente tem atividades de roda de conversa, manuais, atividades físicas, todo tipo de atividade. É uma equipe multidisciplinar. Nós temos médicos, enfermeiros, psicólogos, assistente social, técnico de enfermagem, farmacêutico. Então, é uma equipe multi. O diferencial do CAPS é esse. É uma equipe multidisciplinar que atende pessoas em sofrimento mental. Então, a partir disso, a gente consegue atender com grupos, oficinas terapêuticas, e ele também passa por médico, atendimento de consultas, né? E aí, a partir disso que a gente vai nessa equipe multi, que se reúne semanalmente, discutindo casos e auxiliando. Então, a partir do CAPS, a gente consegue ver a melhora do paciente, assim, nítida. Ele chega de uma forma e, de repente, a hora que você vê, ele está melhor, está conseguindo ser inserido. Então, às vezes, tem pacientes que chegam lá no CAPS que tentaram suicídio, né? Estão se automutilando e aí passa um tempo, ele já está melhor, já está conseguindo se inserir nas atividades dele. Então, o objetivo do CAPS é esse. E para a gente, então, até encerrar e já aproveitar dessa dica, eu preciso de algum encaminhamento para ir até o CAPS? Olha, não, eu preciso passar no posto de saúde, o médico tem que, olha, vai ao CAPS, ou eu posso ir direto, com qual idade, como que funciona nessa forma, Isa? O CAPS é porta aberta, não precisa de um encaminhamento. Olha que legal. É 24 horas, você vai chegar lá, vai passar por um profissional da equipe técnica que vai te atender, te acolher, Tudo te gratuito. escutar. Tudo gratuito. A partir disso, vai te inserir nas oficinas, vai criar um cronograma para você, e aí, a partir disso, agenda a consulta e você vai ter um tratamento humanizado. Você vai ter uma equipe, como ela falou, né, multidisciplinar, muitos profissionais envolvidos nesse tratamento, nesse auxílio, e você que está em casa fala, eu não tenho condição de pagar um psicólogo, um terapeuta, de buscar um tratamento. Gente, porta aberta está aqui. Eu não sei se a gente vai lembrar os endereços aqui ao vivo, né? Até a Nelise, quero agradecer, a Nelise está ao vivo com a gente aqui também, sempre auxiliando a gente. Só para a gente citar os endereços, em Franca são 2 CAPs, né? Um é o CAPS Florescer, que é Rua da Concórdia, 4883, Parque dos Pinhais.
e o outro é o CAPS AD3 Renascer, que é de álcool e droga, que é ao lado da UBS da estação. Entendi. Tá, então você está de Franca, você pode ter essa parceria muito bem feita com o Hospital Allan Kardec, que faz um trabalho espetacular. Eu falo porque eu já contei histórias lá, fui até lá, já vi testemunhos de pessoas que, com a ajuda do CAPS, mudaram completamente de vida e conseguiram vencer a dependência química, a depressão. Fica aqui o conselho para que você procure na sua cidade esse projeto. Aqui em Franca é com o Allan Kardec, mas muitas cidades também têm esse projeto junto com as prefeituras municipais. Muito obrigado, volte mais vezes, obrigado pela explicação. É importante falar de saúde mental o ano todo e ainda mais nesse Setembro Amarelo. Obrigado, sucesso cada vez mais. Esse é o nosso quadro Balanço Especialista, cuidando aí da sua saúde.